Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá, a deputada Ângela Albino, do PCdoB de Santa Catarina, chega à Câmara com uma experiência recente na Secretaria de Assistência Social de seu estado. Uma de suas bandeiras aqui é defender a manutenção do investimento em políticas sociais em um momento que o governo precisa reduzir os gastos. Deputada, bem-vinda ao Palavra Aberta. Deputada, como fechar essa equação? Garantir o investimento social num momento de cortes e de déficit no orçamento? Bom, é claro que a gente compreende que o governo precisa adequar o seu orçamento à realidade econômica do mundo e do Brasil hoje, né? Mas nós precisamos também ter um olhar do que esses investimentos se traduzem nos estados. Nós sempre trabalhamos a questão do Bolsa Família a partir da perspectiva da cidadania, da retomada da dignidade, do fim do ciclo intergeracional de miséria que atinge muitas famílias. Há um tempo atrás era muito comum a gente ver uma família que 5 gerações seguidas, por exemplo, eram empregadas domésticas, que hoje nós vamos superando. Mas não é só sobre esse aspecto, nós temos uma dimensão do Bolsa Família muito importante, que é o investimento também que ele leva para o Estado. O meu estado, por exemplo, Santa Catarina, nós vamos ter 71 mil pessoas que imediatamente voltam para a linha da pobreza, né? Nós vamos deixar de ter um investimento no nosso estado gigantesco, né? E para tudo isso, para nós, é importante manter o Bolsa Família, até porque quem está no estado, né, a cada R$1 que se recebe pelo Bolsa Família, gira em torno de R$1,74 na economia do estado. Portanto, é um círculo virtuoso que nós temos defendido junto ao relator e com o esforço todo da nossa Comissão de Seguridade Social, que nós pudéssemos manter o Bolsa Família ao menos no patamar que já temos hoje. Deputada, a Comissão de Seguridade Social está querendo fazer um esforço para garantir esses recursos, mas já se identificaram as fontes e como garantir que isso não vai ser mudado? Nós discutimos isso com o relator, ele esteve conosco recentemente, nós aprovamos uma moção pedindo para que ele não fizesse esses cortes e considerasse a hipótese de fazer cortes em outras áreas de governo, né? E com isso a gente se propôs, inclusive, a ajudá-lo nisso, né? É interessante ver que isso foi um saldo positivo da reunião, que o relator se dispôs a apresentar seus argumentos, né? Ele tem dúvidas especificamente sobre o Bolsa Família e a gente teve a oportunidade, junto com a ministra Tereza Campelo, que estava conosco na audiência, poder rebater um a um os argumentos. A dúvida maior dele era da efetividade do programa e se de fato alcança a parcela da população que é necessário que alcance. O relator chegou a levantar a hipótese de apenas com auditorias e controle de fraude se chegaria a essa economia desejada, 10 milhões? Milhões ou bilhões? Bilhões, 10 bilhões. A senhora acha que é por aí? Pode haver esse volume tão grande de fraudes? Eu acredito que nós temos cada vez mais que investir em transparência, né? Mas hoje o programa Bolsa Família, ele é uma das ferramentas de ação governamental mais sujeita a investigações, mais transparente que nós temos, e nós achamos que não dá para jogar a água com a criança fora, né? Se tem erros no programa, eles precisam ser corrigidos, mas ao longo do tempo nós temos visto em 12 anos que ele tem um impacto extraordinário na vida do povo brasileiro, né? E que nós não podemos perder isso, né? Uso novamente como parâmetro o estado de Santa Catarina, é quase R$1 bilhão que vai deixar de ir para o nosso estado. E como eu mencionei aqui, é 1,74 bilhão que deixa de circular na economia do meu estado, né? Outros estados é impressionante os números, né? Que tem ainda mais relevância. No conjunto, esses 10 bilhões vão fazer muita falta nos estados. Nessa sua experiência na Secretaria de Assistência Social, a senhora teve um pouco de contato com isso? Deu para medir o efeito que se dá nas economias locais, pequenas empresas? Existe um efeito multiplicador? Sem dúvida. Isso já é um dado científico, né? Cada R$1 que entra no Bolsa Família gira R$1,74 na economia da região. Mas eu queria, até saindo um pouco do estado de Santa Catarina, eu tive há uns anos atrás na cidade de Guigó, no sul da ilha. Uma cidade empobrecida, bastante empobrecida. Antes do Bolsa Família, praticamente só existia escambo na cidade, as relações de troca não eram com moeda.
Quando passou a ter o Bolsa Família, uma regularidade das famílias terem acesso à moeda, o mercadinho passou a ter aquela caderneta, né, que muitos lugares ainda hoje tem de anotação da compra. Como ele teve cliente agora que ele pode contar com esse dinheiro fixo, ele ampliou o mercadinho, junto com a ampliação do mercadinho veio uma farmacinha, então já tem o farmacinho, o mercadinho abriu uma lojinha de material de construção. Esse ciclo virtuoso que o Bolsa Família proporciona é importante para nós também, né? Ele é até, em certa medida, mais significativo do que o impacto nos indivíduos, nas famílias, porque ele consegue mobilizar o país como um todo. Deputada, e quais são os próximos passos? O relator já recebeu esse apelo e como vai ser encaminhado agora? Nós esperamos que o relator seja sensível ao apelo, principalmente porque, em ele se dispondo ao diálogo, nós contrapomos ponto a ponto as preocupações dele, usando dados, né, confiáveis, bastante confiáveis, da efetividade do programa e do quanto ele é capaz, de fato, de alcançar a sua finalidade. E esperamos que o relator apresente já nos próximos dias o relatório contemplando a preocupação que foi fruto não apenas minha, mas de toda a nossa comissão e fruto de uma moção, inclusive. Deputada, a senhora toma posse num momento de muita movimentação política na Câmara. Como é que a senhora avalia o ambiente político nesse momento? Eu brinco lá em casa que eu estou assim, ainda na transição de quem é eleitor e vem para cá e de virar um parlamentar, deputado federal, que vive o Brasil um momento muito grave. Acredito que é fundamental que o parlamento recupere a serenidade, independente de governo e oposição, direita e esquerda. É preciso que nós retomemos a serenidade para que a casa, inclusive, dê um exemplo para o Brasil. É claro que a divergência é parte constitutiva dos parlamentos. Os parlamentos existem exatamente para abarcar, para ter dentro de si todas as múltiplas formas de se ver que estão dentro do nosso povo. Agora, a casa aqui não pode ser uma casa que rebaixe o debate, não pode ser uma casa, como às vezes a gente vê, se degladiando dentro do ambiente da própria Câmara, né? Para isso nós temos regras e eu acredito que o parlamento tem uma grande contribuição a dar na democratização do debate do que vive hoje o país, mas principalmente na recuperação da serenidade. Nós precisamos recuperar a serenidade política exatamente para dar um passo adiante no desenvolvimento econômico, que é, claro, a grande preocupação de todos e de todas nós hoje. A senhora consegue ver um horizonte de quando teria uma calmaria para começar a se discutir propostas mais efetivas nessa área econômica? Imediatamente agora nós precisamos votar o orçamento, né? Porque não é possível que as discussões, as divergências e as brigas entre partidos políticos empurrem o Brasil para uma crise ainda maior. É preciso que o parlamento tenha a responsabilidade, e vários parlamentares aqui de todos os partidos políticos já foram gestores nos seus estados, nos seus municípios, e é preciso que a gente saiba que o governo vai parar se não tiver orçamento. Então, imediatamente votar a lei do orçamento, e eu espero que o recesso e os bons fluidos que o Natal costuma ter possa recuperar um pouco a serenidade e a gente retomar os trabalhos no ano que vem com a casa em condições de fazer um debate mais elevado. Obrigada, deputada. Eu que agradeço. Obrigada. Palavra Aberta termina aqui. Agradeço a presença da deputada Ângela Albino, do PCdoB de Santa Catarina, e a você, que acompanha o programa pela rádio e pela TV Câmara. Para assistir esta e outras edições do Palavra Aberta, é só acessar nosso site câmara.leg.br/palavra aberta. Até mais.